Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. E um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais aqui presentes. Amém. Cultuamos aquele que vive e vive para sempre. Jesus, o Cristo, está vivo. Sei disso porque eu conversei com Ele hoje. E a palavra do Senhor diz que Ele é aquele que passeia no meio da igreja. Ele está entre nós, está em nós e entre nós nesse momento. E é a Ele que nós devemos reverenciar. É a Ele que devemos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém? Eu quero convidar você a dar um forte aplauso àquele que vive e vive para sempre. Ele reina. É isso que fazemos, obedecendo a palavra do Senhor que diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Ele com vozes de júbilo, porque o Senhor nosso Deus Altíssimo é tremendo, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele reina, Ele governa, nada fugiu do seu domínio, nada que está acontecendo pegou-o de surpresa. Inclusive, você está aqui essa noite, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu quero convidar todos vocês nesse momento, aqui juntos, como igreja, possamos dizer a Deus que nós estamos abertos para, mais uma vez, ouvir a sua palavra e, ouvindo a palavra, obedecê-la. Eu convido você a apresentar-se a Deus em oração agora, dizendo isso a Ele: fala comigo nessa noite, e ao ouvir a tua voz, eu quero e vou te obedecer. Peça ao Senhor que por sua misericórdia Ele esteja me usando. Usa a vida do mensageiro. Deus bendito, a sua doce e santa voz é a que desejamos. Talvez como o salmista que disse: mais do que a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma deseja, eu desejo ouvir a tua voz. Eterno Deus, fala conosco e abre-nos o entendimento para entender o que o Senhor está falando com a sua igreja. Lembro da tua palavra que Jesus, o seu Filho, o nosso Senhor, ao estar aqui na terra dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ajuda-nos, Senhor, abre-nos os ouvidos para ouvir a tua palavra. Não queremos, ó Deus, estar com o coração enrijecido, endurecido, mas com o coração aberto, os ouvidos atentos, ó Deus. Que toda distração seja banida do meio do teu povo, que tudo aquilo que não procede do Senhor seja banido no meio da tua igreja, toda carnalidade, todo o espírito contrário, toda religiosidade, toda a frieza, toda a crítica, toda a apatia, venha cair por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, move-se com liberdade, é o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, alcance-nos e transforme-nos, e traga salvação, e traga cura, traga libertação. É o que te pedimos nessa hora. E o fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você concorda, diga amém. Amém, graças a Deus. Semana passada, irmãos, nós recebemos uma palavra, eu recebi uma palavra do Senhor e tentei transmitir à igreja, falando sobre os nossos pecados que não limitam o agir de Deus em nossa vida. Nós vimos que o pecador, quando se arrepende, ele é usado como instrumento de bênção nas mãos de Deus. Vimos a história daquela mulher samaritana, uma mulher que estava com a sua vida interior, o seu coração todo bagunçado, relacionamentos e nada dava certo, mas o Senhor mudou a história dela, e os pecados que ela havia cometido não limitaram o agir de Deus. Vimos a história de Davi, vimos a história de Tomé, vimos a história de Pedro,
Mas talvez alguém ouviu essa palavra e pode estar pensando, ou pensou durante essa semana: é muito bom ver o que Deus fez na vida da samaritana, de Davi, de Tomé, de Pedro e de tantos outros homens, mas na minha vida, parece que na minha vida eu não consigo. Na minha vida nada está acontecendo. E aí o que vem são frustrações. Existem pessoas frustradas por não ver aquilo que desejavam acontecer, acontecendo. São metas que estabelecemos e dizemos: não está acontecendo. Enquanto preparava essa mensagem, eu lembrei, tenta imaginar junto comigo o que aconteceu, por exemplo, com Moisés. Moisés, ele passou 2/3 da vida dele sonhando conduzir o povo de Deus à terra prometida. Ele sonhou, o povo pecava, ele corrigia o povo, ele ouvia Deus falar com ele orava. E quando chegou o momento de entrar na terra prometida, o Senhor disse: você não vai entrar, Moisés. Que frustração, passar a vida toda fazendo planos e não os ver concretizado. Imagina, uma pessoa que tem um livro na sua estante e diz: esse mês eu vou ler. E termina o mês e diz: eu não li. Segunda-feira eu vou começar o regime. E chega a segunda-feira e termina a semana e não deu. Frustração, né? Nós nos frustramos. Falei para alguns irmãos, estava cortando o cabelo, o rapaz pegou o avental, colocou, ajustou bem, disse assim: está muito apertado? Eu disse: não, está tudo bem, está de boa. Ele disse: ainda bem, porque está no último furo já. Eu disse: é desnecessário esse comentário, mas enfim, ele fez, né? Frustração. Eu disse: meu Deus, deixei de comer aquele torresminho lá, achando que ia emagrecer, agora ouve o cara me agredindo, não volto mais lá também. Está decidido agora. Está decidido, não volto mais lá. Frustrações. Na vida, nós enfrentamos frustrações. São metas que estabelecemos e nem sempre conseguimos. E eu quero ler com você o livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos de 17 até o 19. E Salomão continuou. Se continuou, sinal que ele já estava falando anteriormente, e ele continuou a sua fala. Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem quando planejou construir. Olha o elogio. Davi queria construir, planejou, e o Senhor disse: você fez bem em planejar construir um templo para mim. Versículo 19. Mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. Essa é a leitura proposta por agora. E se você concorda com essa leitura, diga amém. 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 Glória a Deus. Então, nós vimos aqui um projeto, um plano. Isaías capítulo 32, versículo 8, diz: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Então nós precisamos planejar, precisamos sonhar, mas o fato, irmãos, de fazer planos e planos nobres, não significa que nós vamos conseguir alcançar. Ora, Davi era rei. Davi tinha uma excelente moradia. E quando ele chegava na sua casa, e ele via todo aquele aparato, ele disse: poxa, tenho toda essa estrutura para mim, mas o templo do Senhor é em barracas, são tendas que são levantadas, vou construir um templo,
Olha que projeto nobre. Talvez você tenha planos nobres. Eu tenho planos para a minha vida, mas não só para minha família. Não só para minha família, para a igreja, para os líderes. Eu tenho planos, eu planejo, são planos, diria eu, nobres. Mas fazer planos nobres não significa que vamos alcançar esses planos. Mas uma coisa é certa, o Senhor disse para Davi, e Salomão era filho, estava só repetindo, ele disse, o meu pai, Davi, pensou em construir esse templo. Qual templo? O templo que agora eles estavam. O meu pai pensou em construir. E Deus falou para ele, você fez bem, muito bem em planejar isso. Você não vai construir, mas você fez bem. Isso significa, queridos irmãos, que nós precisamos sim fazer planos. E as frustrações, elas vêm, existem. E não são poucas. Existem planos que eu fiz que já alcancei. Existem tantos outros que eu vejo cada vez mais distante de acontecer. Mas isso não deve ser um limitador para que eu olhe para os resultados que não estão chegando e diga, quer saber de uma coisa? Não vou planejar mais. Uma das tentativas, das frustrações que nós enfrentamos, é fazer com que nós deixemos de planejar. Nós temos pessoas planejando casamento, pessoas planejando ter filhos, pessoas planejando a construção de uma casa, e precisamos planejar, precisamos sonhar. E quando o Senhor olha o seu povo, a sua igreja planejando, Ele diz, você faz bem em planejar. Eu estou aqui para reverberar, estou aqui para repetir aquilo que Deus falou para Davi. Eu estou dizendo para Pibo, para a igreja, para você que está assistindo, você faz bem em planejar. A palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então nós precisamos, como nobres, como filhos e filhas de Deus, projetar sonhos nobres para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso futuro, para o futuro da igreja. Não deixe de sonhar, não deixe de planejar, não deixe que as frustrações momentâneas limitem aquilo que Deus quer e vai fazer em sua vida e através da sua vida. O nobre projeta coisas nobres, e nessa nobreza persevere, persista, insista. Você faz bem em planejar, fazemos bem em sonhar. Aquele que sonha, aquele que planeja, faz bem. O pai olha e diz, estou satisfeito nisso que eu estou vendo. Continue sonhando, continue planejando. Não pense jamais em desistir. Segunda realidade que vejo aqui, faça o que estiver ao seu alcance. Faça o que estiver ao seu alcance. Para sustentar esse ponto da mensagem, eu relembro os irmãos do texto de Eclesiastes capítulo 9 e o versículo de número 10. Eclesiastes 9:10 diz, tudo o que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Faça, planeje, projete e execute aquilo que você pode fazer. Mas a proposta agora é, faça o que estiver ao seu alcance.
Não adianta, por exemplo, uma pessoa procurar-me dizendo: eu estou pensando em casar. E eu vou dizer: amém, fico feliz. Você tem um trabalho? Não, não tenho trabalho, então não dá. Faça o que está ao teu alcance. Você precisa primeiro ter como se sustentar e sustentar também a família, o casal. Planejar o futuro, uma coisa de cada vez. O que está ao teu alcance. Aí, por exemplo, eu não posso sonhar em ser um engenheiro, porque números definitivamente não é o meu forte. Como engenheiro seria, acho que, uma tragédia. Então eu preciso sonhar mais coisas que estão ao meu alcance. Quando Davi, o rei Davi, sonhou em construir o templo, o Senhor disse: você faz bem em pensar nisso, mas não está ao teu alcance. Você enfrentou muitas guerras, tem muita morte nas tuas mãos, muito sangue nas tuas mãos. Houveram muitas coisas que aconteceram, e o Senhor disse: você não fará isso. Mas quando ele recebeu essa palavra do Senhor dizendo: você não vai construir, ele poderia dizer: bem, então tá bom, se eu não vou construir o templo, eu vou pegar todo esse recurso que eu já tinha captado, todo o trabalho que eu tinha feito, agora então vou investir em viagens, em lazer. Não foi isso que ele fez. Quando o Senhor disse para ele: você não vai construir, ele disse: pode ser que eu não possa construir, mas nada impede que eu prepare para que o meu filho faça. Isso significa, queridos irmãos, que existem coisas que eu estou sonhando e que muito provável eu não veja concretizado, mas os meus filhos verão, a próxima geração verá. E eu estou plantando. O Brasil era ainda na época do Império, Dom Pedro II estava aqui no Brasil, e chegou os missionários batistas aqui no Brasil, e eles planejaram, e eles vieram começar a evangelização, mas eles não viram a concretização do trabalho que temos hoje aqui. Há mais de 40 anos atrás, missionários vieram para Herval do Oeste, mas eles não viram que um dia nós teríamos irmãos aqui participando do culto conosco, no salão de festa lá embaixo, outros irmãos, no hall de entrada, outros irmãos acompanhando pela internet. Eles não viram isso, mas eles sonharam. E o Senhor estava dizendo para eles naquela época: vocês estão fazendo bem em sonhar, vocês estão fazendo bem em planejar. E talvez eles choravam, dizendo: está difícil esse começo, mas aquele que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Você faz bem em sonhar, você faz bem em planejar. Sonhe os sonhos de Deus, sonhe para o futuro, planeje, projete, sabendo que o Senhor se alegra e está dizendo nessa noite: você faz bem em ter esses sonhos, em planejar, ter uma família, estabelecer família, um futuro, um trabalho, o crescimento do reino, o evangelho. Se faz muito bem. Muitas coisas serão feitas ainda com a minha vida ou através da sua vida, mas muitas coisas a próxima geração estará desfrutando daquilo que hoje eu e você estamos fazendo. Vamos fazer direitinho, vamos fazer o nosso melhor, para que isso agrade o coração do Pai e Ele venha dizer: vocês estão fazendo bem em sonhar. Foi exatamente isso no versículo 18 que nós lemos de 1 Reis 8. O Senhor lhe disse: você fez bem quando planejou construir um templo para mim. Você fez bem, embora ele não construiu, embora o Senhor tinha dito: você não vai fazer, mas eu me alegro quando vejo isso. Eu me alegro em ver o povo planejando, sonhando. Então, irmãos, aquilo que está ao nosso alcance, Davi disse: não está ao meu alcance construir? Não,
mas está ao meu alcance. Aquela imagem que você mandou, a churrasqueira não está pronta, mas os tijolos estavam lá. Eu não posso fazer, mas eu posso deixar a churrasqueira, eu posso deixar os tijolinhos prontos. Eu não posso fazer, porque não me foi permitido, mas eu vou deixar as coisas prontas. Vamos planejar e vai sair. Quantos sonhos nós temos, quantos sonhos eu tenho para a tua vida, para a tua família. Você sonha, eu sonho junto contigo. Você ora e eu oro junto. Senhor, abençoa o sonho desse irmão, dessa irmã, os desejos do coração dele. Nós sonhamos, irmãos. E o Senhor é quem opera tanto o querer quanto o realizar, segundo o seu poder que em nós opera, ou através de nós opera. Amém, irmãos? Terceiro ponto. Deus se alegra com o seu esforço. Irmãos queridos, como já lhes disse logo no início, não sou o homem que gostaria de ser, não sou o pai que eu gostaria de ser, nem o filho que eu gostaria de ser, não sou o pastor que eu gostaria de ser, mas eu sonho em ser melhor, eu busco ser melhor, e o Senhor se alegra, não necessariamente quando vê as melhoras em minha vida, mas Ele alegra-se quando Ele vê que eu estou sonhando, eu estou buscando, diz, Senhor, eu sei que eu posso ser melhor, Senhor, me ajuda a ser melhor. Olha que coisa, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos lá atrás no passado, José estava no Egito, mas ele sonhou que o povo de Deus que estava no Egito iria voltar para a terra prometida, e ele disse, eu morro, mas os meus ossos ficarão aqui, um dia Deus vos visitará, e quando o Senhor vos visitar, levem os meus ossos daqui junto, porque eu quero estar no lugar onde vocês estão. Ele planejou. Deus levantou Moisés, enquanto José sonhou, Moisés pegou o povo pelo braço e conduziu. Chegou na porta de entrada da terra prometida. O Senhor disse, agora solta a mão deles. Soltou a mão deles. Quem foi que entrou? Josué e Calebe. Começou o sonho com José. Moisés fez mais uma parte, mas quem concretizou? Josué e Calebe com toda a multidão. Existem sonhos, irmãos, que Deus coloca em nosso coração. Ele está nos usando, por isso que eu digo, Deus usou a minha vida, Deus quer usar a tua vida, Ele nos usa para um propósito bem maior do que nós imaginamos. Os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são seus caminhos, seus pensamentos, bem maiores que os nossos. E eu e você, compete a nós planejar, sonhar, e o Senhor está dizendo, você faz bem quando você sonha, você faz bem quando você planeja, você faz bem quando você projeta. Sonhe os sonhos de Deus e Ele fará um milagre em nossas vidas. Então olhamos para essa passagem, e quando vimos esse texto que nós estávamos lendo, era quando agora o templo já estava construído. Davi tinha sonhado, e agora Salomão estava no templo que ele havia sonhado. Templo de Davi foi chamado, mas Salomão que construiu, no templo de Salomão. Então, queridos irmãos, isso traz muito alento, saber, sim, é verdade, existem sonhos que temos que nós vamos concretizar. Talvez você tenha um sonho de fazer aquela viagem dos sonhos, que mais? Questão de trabalho, se você tem uma visão empreendedora, tem uma empresa, tem sonho para essa empresa, e você consegue atingir certo nível,
Mas eu quero dizer para você, você vai conseguir conquistar muitas coisas, mas a próxima geração dos teus filhos, eles conquistarão muito mais. Quem sabe, meus irmãos, quem sabe, daqui a alguns anos, o Senhor já talvez tenha me chamado para a glória, os meus netos, se Deus assim permitir, poderão assistir esse vídeo e dizer assim, olha como Deus estava falando conosco, hoje nós estamos vivendo aquilo que no passado foi falado. Quem sabe, é assim, a geração, a igreja que o Senhor está levantando, Deus está levantando essa igreja operosa. Então olhamos para essa passagem, e eu quero encerrar lendo esse texto com vocês de Hebreus capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 35, portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Versículo 38. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Nós não somos o povo que retrocede. Nós não somos um povo fraco, nós não somos um povo que volta atrás naquilo que já foi decidido. Nós somos o povo da fé, amém? Nós somos o povo que avança para a salvação, amém? Você faz bem em sonhar, mesmo que você esteja esbarrando em algumas barreiras, em alguns limites, você faz muito bem em sonhar. Isso está alegrando no coração do Pai, isso está mudando e moldando o nosso coração. O Senhor está transformando vidas ainda hoje, o Senhor está transformando famílias, o Senhor está transformando casamentos ainda hoje. Não deixe que as limitações impeçam você de sonhar. Não deixe que as situações momentâneas que estamos vivendo paralisem os teus sonhos, porque antes de ser teus sonhos, são os sonhos de Deus que foram colocados no seu coração. Você faz bem em sonhar, você faz bem em planejar. Planeje, sonhe, e os sonhos de Deus hão de se cumprir, porque o Senhor continua transformando